Eu sou a Fernanda, gerente de marketing da Vita, e hoje eu tô aqui com o Marcelo, nosso cliente, representando a Casa dos Ventos, e a ideia é a gente fazer um breve bate-papo, falando um pouquinho de como tá a evolução do hospital digital, algumas métricas de saúde, engajamento e esses assuntos que normalmente deixam todos os RHs e medicina de trabalho um pouquinho preocupados, mas aqui a gente quer dividir uma história com um case, na verdade, queremos dividir um case com vocês e contando um pouquinho de como a Vita, junto com a Casa dos Ventos, construiu todo esse processo. Para começar, Marcelo, primeiro eu gostaria de saber um pouquinho de você, quem é o Marcelo, e como que é gerir saúde numa empresa que tem um desafio claro que né, pessoas pelo Brasil inteiro, em campo, pessoas em loco aqui em São Paulo, então eu acredito que tem uma multidisciplinaridade para atender todas essas pessoas. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Boa tarde, primeiramente agradecer todo o time da Vita pelo convite, pelo espaço de falar aqui com vocês. Me apresentar primeiro, eu sou Marcelo, sou médico do trabalho de formação. Estou aqui na Casa dos Ventos desde janeiro de 2025, então aí fazem quase 1 ano e meio. E entrei com um grande desafio de iniciar o setor de saúde. Quando eu entrei nunca existiu um médico do trabalho, nunca teve um setor específico de saúde, então eu entrei com esse desafio de iniciar o setor de saúde e aí estamos nesse caminho, nessa dura batalha faz 1 ano e meio. Bacana. Antes da gente falar um pouquinho desse 1 ano e meio, eu queria que você me contasse como que era quando você chegou, que não tinha ali um time de saúde, não tinha esse assunto oficializado, digamos assim, né? Porque é uma preocupação de toda empresa, mas como que era o relacionamento dos colaboradores com o plano de saúde, os benefícios em geral, nesse começo, assim, quando tudo era mato, como que era, como que você percebia o relacionamento das pessoas com o benefício de saúde? Tem uma frase que alguns amigos médicos do trabalho usam, que o plano de saúde deveria ser chamado de plano de doença, né, que a gente só usa o plano quando a gente está doente, e não é assim que tem que ser. E contando um pouquinho de como era antes, né, quando eu entrei, acho que vale a pena trazer um pouquinho de como era o onboarding. Então, quando eu entrei, o foco do onboarding, quando se falava de benefícios, era na Bradesco. Isso é uma coisa que esse ano eu já mudei um pouquinho, então, além de a gente falar da Bradesco, óbvio, precisa falar da Bradesco, que é o nosso convênio médico, o nosso plano de saúde, mas a gente dá um enfoque muito grande já no onboarding para a Vita. Então, no próprio onboard, a gente tem um slide, tem o QR Code da Vita, tem falando o que é a Vita, como uma corretora, como um hospital digital, quais são os acessos, quais são os benefícios. Então, acho que é um pouquinho dessa mudança. Antes, a gente tratava somente como um plano de saúde, mas aí, aos poucos, a gente vem estruturando e mudando. Muito bacana. Agora eu vou chamar a Sofia, que vai contar essa história de 1 ano e meio aqui, junto com o Marcelo, de como foi construído todo esse novo relacionamento com saúde. Marcelo, que bom estar aqui com você hoje. Para começar, eu já queria entender um pouco como é que foi esse seu percurso com a medicina e entender de você se a medicina hoje prepara de fato o tipo de profissional médico que a gente precisa ter para olhar saúde e doenças de maneira estratégica. Posso te dizer que não. O curso de medicina, a formação como uma pessoa médica, ele tende a formar uma pessoa muito técnica. Então, gestão a gente não tem nada da grade curricular na formação. De medicina, a residência médica eu optei fazer por medicina do trabalho, fiz na Santa Casa de São Paulo, e aí lá a gente começou a aprender um pouco com gestão, muito com a prática vivenciada e acompanhada com médicos do trabalho que já atuavam com isso. Olha. Então, na medicina, zero gestão, zero conhecimento dessa área de saúde, doença, ser mais estratégico, mas na medicina do trabalho, sim. Na residência de medicina do trabalho, sim. Nossa, que riqueza, que riqueza. E aí você parte dessa graduação de medicina, você parte de uma residência onde você consegue mergulhar mais nesse ambiente do trabalho. E aí, recentemente, você teve, né, o contato com o termo de hospital digital, que a gente sabe quando é mais técnico, enquanto profissional de saúde, a gente é muito cartesiana no que é uma atenção primária, secundária e terciária, que dirá uma atenção terciária numa lógica de marketing com esse termo, né?
E diante disso, eu queria saber um pouquinho de você, como é que foi para você esse processo de escuta e entendimento do que hoje é o Hospital Digital da Vita? A prática da telemedicina, eu acho que vem ganhando força nos últimos anos. Eu tenho uma ideia de que a pandemia trouxe muitos aprendizados, e o principal deles, um dos principais, óbvio, é que a telemedicina tem uma grande importância e grande valor. Então, na pandemia ficou muito claro isso, que um teleatendimento, seja uma síndrome gripal com sintomas leves, a pessoa não precisa se expor a riscos em um hospital presencial, em um pronto-socorro. Ele pode passar em uma telemedicina, ele pode passar em um hospital digital e ser muito bem atendido. A depender do caso, o médico mesmo que vai fazer esse atendimento digital vai te encaminhar para o pronto-socorro presencial. Então, acho que é um pouquinho disso, e tem muito preconceito também, tanto da parte médica quanto dos próprios pacientes. Né? Na minha graduação, nem se falava de telemedicina, óbvio. Depois que passou a pandemia, começou a se falar mais, e agora acho que a gente precisa fazer uma educação em saúde com os pacientes, com os colaboradores. Então, o que a gente faz aqui na Casa dos Ventos é orientar o colaborador em determinado. Recentemente a gente fez um DDS sobre síndromes gripais. Então o slide foi dizendo sintomas leves, sintomas graves. Quando que eu posso buscar uma telemedicina? Quando que eu posso buscar quando que eu devo buscar diretamente um pronto-socorro presencial? E não é somente mostrar isso, mas mostrar por que ele deve buscar um teleatendimento. Então, economia de tempo, economia de dinheiro, a pessoa ela se expõe menos. Ela não se expõe, na verdade, indo para uma telemedicina, ao contrário de ela ir em um pronto-socorro digital, do lado dela pode ter uma pessoa que está com uma tuberculose, por exemplo. E além disso, mostrar números. Então, a gente tem acesso aos dados do BI da Vita, tem lá, acho que quase 99% dos casos que passam na telemedicina são resolvidos ali. Ou seja, a cada 100 pessoas que passam na telemedicina, somente uma é encaminhada para um pronto-socorro presencial, tá? E além disso, o CSAT, que é o índice de satisfação do paciente ali, do colaborador, o nosso está em 94. Então, é uma nota muito boa que mostra que a telemedicina está resolvendo a queixa do colaborador ali no momento que ele precisa. O bom é que o Marcelo até já fez um jabá aqui para mim sobre o desfecho de plantão médico que a gente tem na Vita, né? Praticamente ali 96% a 98% de pessoas que buscam o nosso serviço e têm o seu problema resolvido no nosso plantão médico. Mas a gente sabe que só isso necessariamente não gera, de fato, uma repercussão dentro de uma empresa, por incrível que pareça, né? É preciso que você compre a ideia, é preciso que a sua alta liderança compre a ideia. Quando é que foi o start para vocês de fato, construírem esse trabalho partilhado, que eu brinco que é braçal, porque é mesmo, né? A gente se vê com muita frequência, a gente precisa se inclinar muito no nosso dia a dia com este foco. E aí, como é que foi para vocês esse primeiro start para fazer esse trabalho mais ativo com a gente? Acho que o primeiro start foi a dor, e acho que isso é o que acontece em todas as empresas. Se não acontece ainda, vai acontecer em algum momento. E a dor é o custo, né? Então o custo que a gente estava tendo com o convênio de saúde, o convênio de doença. Sim. Né? A gente estava chegando em valores beirando aí os 90% de sinistralidade, com break-even de 70%. Isso em 2025, e agora, já observando um pouquinho dos dados de 2026, a gente está beirando aí uma sinistralidade de 71, 72. Óbvio, não é nada estável ainda a longo prazo, são poucos meses, 5 meses aí dessa melhoria de sinistralidade, mas o start inicial foi da dor, e posso dizer o que a gente foi diferencial aqui na Casa dos Ventos foi que a gente colocou o Hospital Digital como uma meta tática do nosso time de saúde e segurança ocupacional. Pra você ter uma ideia do peso dessa meta tática, atualmente o time de saúde e segurança ocupacional tem quase 40, 50 pessoas. Então são 40, 50 pessoas sendo impactadas diretamente por essa meta. E a meta é dividida em dois blocos, tanto a taxa de membros, atualmente que a gente acompanha mensalmente a taxa de membros, e a taxa de utilização médica. A gente pensou que primeiro a gente precisa, o que seria a taxa de membro? É a pessoa que baixou o aplicativo, deu o término do aceite no LGPD, tem lá o seu aplicativo baixado com cadastro. A gente está focando muito na taxa de membros porque é o pontapé inicial. Uma pessoa que está com um sintoma, quer buscar um médico, se ele não tem o aplicativo baixado, não tem a conta criada, ele não vai parar o que ele está fazendo, baixar o aplicativo, criar a conta. Ele vai pegar o seu carro e vai em algum pronto-socorro. Então a gente tem focado primariamente na taxa de membros. Essa é a primeira meta. A segunda meta é uma consequência da primeira meta.
Então, é a porcentagem de utilização médica, que é de fato que vai trazer resultado financeiro no final das contas, né? Então, é tirar essa pessoa, muitas vezes, de um atendimento que não precisava ser um pronto-socorro presencial, Sim. trazer ele para uma telemedicina, trazer ele para uma coordenação de cuidado. Dentro da telemedicina, a gente está falando muito de pronto-socorro, mas lembrar que tem as diversas especialidades. Sim. Então, a pessoa quer fazer um check-up, quer fazer uma prevenção, ele pode passar lá no seu médico pessoal, pode passar no endocrinologista, e também tem a psicologia, a nutrição. Então, trazer esse colaborador, trazer esse paciente para dentro do hospital digital, começa com ele sendo membro. Uhum. E hoje esse hospital digital ele virou referência da sua porta de entrada, porque é muito comum ainda que eu converse, troque, acompanhe empresas que entendam que quanto mais benefícios de saúde fragmentados de aplicativo, melhor é o valor agregado de fato para a saúde, para a percepção de valor para esse colaborador. E o que a gente vai observando em termos de resultado é o oposto. Quanto mais centralização de porta a gente tem e menos estímulos diversos, melhor é o nosso resultado de saúde e resultado financeiro. Isso fez parte também dessa transformação de vocês? Com certeza. Esses indicadores, essas metas que a gente tem, é justamente para transformar a Vita, transformar o hospital digital como a principal porta de entrada para determinados casos. Óbvio, como a gente já conversou, tem determinados casos que a pessoa precisa ir diretamente para um pronto-socorro presencial. Lógico. Mas a grande maioria das vezes, como a gente trouxe 99 em cada 100, conseguem sanar suas doenças, conseguem sanar seus sintomas, suas necessidades na telemedicina. Então, sim, dividindo aqui agora um pouco no nosso público, atualmente a gente passamos aí de 1.000 colaboradores, pegando titulares e dependentes, estamos com aproximadamente 1.800 vidas sob gestão. Então, dividindo o nosso público em campo e em escritório, posso dizer que no campo já está mais como uma porta de entrada. Por quê? Eu tenho uma atuação muito direta nos projetos, que a gente chama, né, nos nossos parques. Então, muitos DDS eu faço, eu apresento, e na grande maioria desses DDS, óbvios, sempre são relacionados à saúde, eu tento trazer alguma informação da Vita, eu tento trazer um QR Code, tento pedir para eles já acessarem, ou algum caso que seja de prevenção, vamos dizer, câncer de mama, ou seja, a pessoa precisa passar com um ginecologista, eu oriento, dentro da Vita a gente tem um ginecologista. Então, eu posso dizer que no parque, acho que já está quase... É um processo, já está muito bem como uma porta de entrada. E a dificuldade, acho que maior que a gente está enfrentando seria nos escritórios, por conta de facilidade de acesso. Então, aqui do lado, por exemplo, de onde a gente está, em 10 minutos ele está em um hospital de referência. Fortaleza, onde a gente tem outro escritório, em 5 minutos ele está em um hospital de referência. Diferente do campo, que muitas vezes a pessoa precisa deslocar 1 hora para ir a algum atendimento. Então, uma telemedicina lá faz muito mais sentido para eles, para os colaboradores. Marcelo, você fala uma coisa que me brilha muito o olho, né? Quando a gente consegue trabalhar com as empresas e as empresas entendem que a Vita ou o olhar mesmo de saúde, ele não é só mais um benefício solto, mas é uma variável estratégica a ponto de contar na meta de um bocado de gente dentro da empresa. Mas eu entendo que isso é num nível bem estratégico, que mostra já a maturidade de vocês ali, e é por isso que os resultados têm sido tão positivos. Mas para o pessoal que está nos ouvindo, enfim, que ainda não conseguiu essa permeabilidade dentro da empresa, quais outras ações que vocês fazem no nível tático e operacional ali do cotidiano, que tem ali construído de fato um contorno para todo esse plano de ação que tem sido desenvolvido? Antes de responder essa pergunta, mesmo que não seja uma meta do time, né, mesmo que não seja uma meta estratégica, coloca uma meta pessoal. Então, Legal. Você, gestor de RH que tem o acesso aos dados do hospital digital, coloca uma meta pessoal. Em 2026 eu quero atingir 30% de membros, taxa de utilização médica 10%, coloca uma meta pessoal, mesmo que não seja uma meta estratégica, tá? E um pouquinho das ações que a gente já fez, a primeira acho que eu citei no começo, foi do onboarding. Então, a gente precisa captar esses colaboradores logo que eles entram, senão a gente fica num processo de enxugar gelo. As pessoas entram, eu preciso ir atrás delas para captar elas para o hospital digital, eu fico num ciclo vicioso. Então, o que a gente fez foi uma mudança já no onboarding. Lá no onboarding a gente tem um slide só da Vita com QR Code
e a pessoa que fala no momento do onboarding, ela já orienta as pessoas a abrirem a câmera do celular, escanear o QR Code, já baixar e já fazer a conta. Daí a gente entra na meta tática dos membros. Então, já iniciando, já captando esses novos colaboradores no onboarding. Além disso, a gente fez a CIPAT recentemente com o apoio de vocês. Dentro da CIPAT, a gente trouxe uma ação que a gente chamou de Conheça Seus Números, ou Know Your Numbers, peso, glicemia, peso, altura, glicemia. E dentro desse rastreamento, dentro desse Conheça Seus Números, a gente já linkou também com a Vita, do papelzinho que a gente entregava para o colaborador. Ali no final tinha também sempre o QR Code da Vita, falando o que é a Vita, falando o que é o Hospital Digital, tá? E algumas outras ações, como eu comentei também do DDS, muitos dos DDS que a gente faz para os parques, ou seja, para o pessoal mais operacional, para os trabalhadores mais de campo, sempre que possível a gente linka algo relacionado ao Hospital Digital. O mais recente que a gente teve foi o DDS de síndromes gripais, que a gente está entrando em sazonalidade. Então foi aquilo que eu trouxe um slide falando sintomas leves, sintomas graves. Quando que eu posso ir numa telemedicina, na Vita? Quando que eu devo procurar diretamente um pronto-socorro digital e trazendo aqueles... Por que o colaborador, o que ele vai ganhar indo numa telemedicina? Porque para ele, na cabeça, historicamente é mais fácil eles buscarem um atendimento, um pronto-socorro, uma PA, uma UPA. Então falar economia de dinheiro, economia de tempo, diminuir a exposição desse colaborador ir a um pronto-socorro. Né? Exato, ele vai com uma suspeita de gripe, mas tem uma pessoa com tuberculose, ou uma pessoa com Covid, enfim. E além disso, os dados que a gente já trouxe que o Hospital Digital está resolvendo 99% e 1% encaminhando para um pronto-socorro presencial. Não, maravilha. Agora, o Andorinha só não faz verão, né? Dentro de uma instituição de um porte significativo. Como é que você tem conseguido construir essa estratégia e dividir essa estratégia com as lideranças? Porque a gente precisa de multiplicadores dentro de uma empresa. Sim, o apoio da liderança foi fundamental. Desde que eu entrei, isso foi até uma dica do meu gestor atual, de me aproximar das lideranças. Sempre que eu vou fazer algum periódico, sempre que eu vou fazer alguma ação, participar de alguma reunião, fazer uma viagem, então me aproximar ao máximo que eu conseguir da liderança, porque é eles que vão desencadear as informações que eu preciso. Então, recentemente a gente fez, junto com a CIPAT também, a gente implementou o primeiro censo de saúde, que a gente queria conhecer um pouquinho da população, dos colaboradores da Casa dos Ventos, e a gente tinha desenhado uma régua de comunicação de D1 a gente vai fazer o quê? D2 de quando a gente lançou o censo, para a gente conseguir maior número de engajamento. E no meio dessa régua de comunicação foi justamente com a liderança. Então eu pedi um apoio das BPs, e aí a importância do RH estar engajado nessas ações. Então as BPs diretamente com os diretores solicitaram o apoio desses diretores, e a gente saiu de um percentual que estava ali no meio dessa régua de 50%, a gente chegou em uma taxa de 77,35% de uma empresa com quase 1.000 colaboradores. Então, é um salto imenso. Foi de acordo com o apoio aí da liderança, principalmente da diretoria aqui no caso. Ah, maravilha. Marcelo, nos últimos 12 meses, vocês tiveram um crescimento de 15 pontos percentuais em variação de vidas, né? Então, é uma empresa que vem crescendo de forma consistente e vocês conseguiram manter todo esse engajamento que a gente falou aqui em números de pontos percentuais muito significativos também, e sempre numa crescente, sem oscilação. E é justamente por isso que a gente está aqui te ouvindo um pouco nessa nossa parceria. Mas agora pensando em uma pessoa de RH, um profissional de saúde dentro de um ambiente corporativo, que ainda não conseguiu alcançar esse nível de maturidade ou refletir um pouco sobre o seu papel mais ativo diante desses números de saúde, que dica que você oferta, por onde você entende que essa pessoa que pode estar nos ouvindo agora poderia startar ali um plano de ação, não perfeito, mas já implantando algumas coisas ali para ir rodando o seu PDCA? Acho que se a empresa opta por não colocar os indicadores como uma meta tática, uma meta estratégica, coloque como uma meta pessoal sua. E além disso, acho que a gente precisa começar estando dentro das leis. Então o NR1 já chegou em maio, sim, 26 de maio. Em abril também a gente teve a Lei 15.377, que já iniciou, já no seu momento que ela saiu em abril.
que diz que as empresas elas precisam orientar seus colaboradores sobre prevenção. Então, prevenção de câncer de colo de útero, prevenção de câncer de mama, câncer de próstata. E aí isso vai muito no que a gente tem feito aqui na Casa Ventos. A gente tem um planejamento anual, então todo mês a gente tem alguma ação que vai mexer positivamente os nossos indicadores. E para, por exemplo, outubro e novembro, está previsto falar de outubro rosa, falar de novembro azul, mas sempre linkando como esse colaborador, como que esse paciente pode ter acesso a esse exame, a essa consulta. E aí a gente vai fazer o vínculo aí com o Hospital Digital, que tem essas especialidades dentro das 20 especialidades que tem. E é bom te ouvir falando isso, porque a gente ainda fica muito preso na lógica dos meses coloridos. E tá tudo bem, não é um grande problema a gente ficar preso nos meses coloridos, mas tem um mas na sua fala, né? Que é como que a gente de fato conecta isso com dados para que a gente de fato tenha um resultado de valor agregado na saúde do colaborador como ponto final e na sustentabilidade financeira de uma empresa, né? Não é só dar uma palestra, precisa ter todo um encadeamento ali de continuidade. Esse acho que é um ponto importante, até porque hoje quando a gente... E para quem não sabe, eu sou gerente de sinistro, né? Assim, além de psicóloga, profissional de saúde, hoje uma das nossas maiores dores, já que a gente começou esse papo falando sobre dor, é justamente os altos custos que vêm ou por ortopedia ou por oncologia. Isso tem sido uma premissa meio que padronizada nas grandes empresas que a gente acompanha. E nitidamente, quando a gente olha para a prevenção, quando a gente olha para fatores de risco, quando a gente sim vai construindo estratégias antecipadas, a gente pode olhar para além das oportunidades financeiras que a gente já traz dentro de uma apólice, algo mais sustentável para quando a gente vai lá na frente enxergar aqueles 3 casos oncológicos dentro do nosso custo, né? Que no fim do dia são pessoas encarecidas de educação em saúde e acesso à saúde, né? Então, muito bom te ouvir nessas 2 principais estratégias. Acho que você também trouxe muito bem a importância tanto de uma diretoria entender o papel de comprar ideias junto dentro de um pilar estratégico, traz o plus de você trabalhar junto com o RH, mas não necessariamente estar dentro do RH, o que acho que os RHs daqui ficam felizes, porque tem um fôlego e uma parceria de trabalho, mas no final do dia fica muito claro porque que tem uma consistência, uma constância de crescimento aí positivo nesse resultado de saúde de pessoas e de dinheiro da apólice, né? Que a gente vai ali observar pela sinistralidade. Então, super obrigada. Eu que agradeço e acho que uma dica final para quem não começou a mexer nessas questões de custo, sinistro, comece enquanto não é tarde, porque uma hora a conta chega. E aí tem que correr atrás. Exato. Que foi que aconteceu aqui? Não vou mentir. Então a gente iniciou na dor. Então quem ainda não chegou à dor, inicie enquanto há tempo. É possível, né? É possível. Nem todo aprendizado precisa vir com sofrimento, não é mesmo? Mas obrigada, Marcelo. Que agradeço. Obrigado.